Então, pode ser que você se depare, né, com problemas do tipo, é dado para você uma função, então temos dois exemplos aqui, né, é dado para você o gráfico, ou o esboço do gráfico de algumas funções, e é pedido para você montar o gráfico da derivada dessas funções. Só que não foi dado para você a lei da função, e apenas o gráfico dessa função, ou o esboço do gráfico dessa função. E aí, como então montar o gráfico das derivadas dessas funções? Bem simples, pessoal. Por isso que aprendemos a encontrar uma dos métodos utilizados aqui é exatamente o que conhecemos como reta tangente. A gente sabe que a derivada de uma função, por exemplo, num determinado ponto, vamos chamar aqui de x, nada mais é que é igual, né, numericamente falando, à inclinação de uma reta tangente, que seria o coeficiente angular da reta tangente, que passa nesse ponto. Então, por exemplo, aqui em zero, né, vamos ter aqui uma reta tangente que passa em zero aqui, que toca apenas em um ponto na nossa curva. E perceba que essa reta tangente ela é paralela ao eixo y, ou seja, a gente sabe que a derivada em zero ela não existe, o coeficiente angular da nossa função não existe, certo? Porque vamos formar aqui um ângulo de 90 graus e a tangente de 90 a gente sabe que não existe. Só que se a gente pegar um valor bem próximo aqui de zero, né? Então, vamos ter aqui um outro valor, vamos ter também uma outra reta tangente. Vamos pegar aqui uma reta menos inclinada aqui. Então, aqui, ó, perceba que um ponto próximo aqui de zero, né? Temos aqui agora uma outra reta tangente, que agora não forma um ângulo de 90 graus, né? Então, imagine que essa reta aqui forme agora um ângulo de 89,99 graus. Exatamente, vamos trabalhar com graus aqui apenas para entendermos, né? Então perceba que essa nova reta, então vamos colocar aqui um ponto qualquer, 0,001, é um ponto bem próximo de zero. Quem seria o coeficiente angular, né? A gente está estipulando, pessoal, tá ok? Eu não fiz cálculo nenhum aqui, só quero que vocês compreendam para a gente tentar desbloquear, a grosso modo, o gráfico da derivada de uma função. Então, qual seria o valor, por exemplo, em 0,001, que forma esse ângulo aqui, certo? Então, como é que a gente faz isso? Ora, perceba que 89 é isso que a gente fez, né? 89,99 graus, já está em graus aqui. A tangente desse ângulo ó, é um valor bem alto, né? Então, o coeficiente angular desse ângulo seria algo aproximado a 5.789 ou 29, né? 29. Então, perceba que é um valor bem alto, né? Então, em zero, o nosso gráfico não iria tocar no eixo y, pois a derivada não existe. Mas em 0,1, valor muito próximo aqui de zero, em 0,001, né, a nossa tangente é um valor bem positivo. E quanto mais a gente vai se distanciando de zero, perceba que a reta tangente aqui ela vai ficando menos inclinada, ou seja, vai formando ângulos menores e a tangente desses ângulos nos dão valores menores, né? Só que são valores altos, tá ok, pessoal? Então perceba que o nosso gráfico aqui, né, ficaria algo parecido com isso aqui, ó. Então, quanto mais distante de zero estivermos, mais, ou melhor dizendo, menor vai ser os coeficientes angulares aqui, é fácil de perceber, né? Então, nesse ponto aqui, por exemplo, temos o coeficiente angular que é menor que os anteriores. Só que depois de um certo tempo, as nossas retas tangentes, né, as inclinações das retas tangentes, não irão variar tanto assim, né? Então perceba, por exemplo, que essas duas retas aqui, as inclinações não são tão diferentes assim, ou seja, os coeficientes angulares, né? Os coeficientes angulares são bem próximos aqui, certo, pessoal? Então é o que vai acontecer, por exemplo, quando tivermos mais distante de zero. Então ficaremos com algo que estivesse ficando constante, podemos dizer assim. Né? Então é o que vai acontecer, vamos ter assíntotas, uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical. Perceba que o nosso gráfico nunca vai tocar o eixo y, pois a derivada em zero não existe, certo? Então, a grosso modo, o nosso gráfico seria bem parecido com isso aqui, certo? Então, é bem simples, né? Não é tão complicado assim esboçar o gráfico de uma função apenas analisando, né, ou observando o gráfico da função que originou essa derivada, certo? Então, no próximo aqui, ó, perceba que
agora temos alguns probleminhas, né? O primeiro problema aqui é essa quina, e aqui também temos uma quina, ou seja, temos dois problemas. Então, para ficar meio que proporcional, perceba que, vamos colocar aqui então esses pontos problemáticos. Aqui estaria o primeiro e aqui estaria o segundo. Então, perceba que nesses pontos, pessoal, a gente não tem derivada, certo? Porque as retas tangentes não estariam bem definidas aqui nesses pontos. Isso aí a gente já viu em aulas anteriores, certo? Então, como montar o gráfico dessas funções? Ora, perceba que antes do ponto problemático, então aqui estaria o primeiro, né? E aqui estaria o segundo. Então, ficaríamos bem parecido, não está tão proporcional assim, mas dá para entender, né? Então, aqui estaria o segundo. Então, dentro desse intervalo aqui, temos uma reta. Antes do ponto problemático, temos uma outra reta. E depois do segundo ponto problemático, que a gente pode pintar até de verde aqui, né? Então, aqui estaria o ponto em verde, o segundo ponto problemático. E o em vermelho aqui seria o primeiro ponto problemático, onde tem a quina, né? Então, perceba que antes desse ponto que está em vermelho aqui, temos retas tangentes, né? E em cada ponto vamos ter uma reta tangente aqui. E essa reta tangente coincide, né? O coeficiente angular coincide exatamente com o nosso gráfico. Perceba que para qualquer ponto aqui, as retas tangentes sempre vai ter a mesma declividade, né? O mesmo coeficiente angular. E esse coeficiente angular ele é positivo, né? Temos um ângulo aqui agudo e a gente sabe que a tangente de um ângulo agudo é um valor positivo. E como vai ser sempre o mesmo ângulo, todas as retas antes desse ponto problemático aqui, né? Todas as retas têm coeficientes angulares constantes, né? Os valores são os mesmos, só que são positivos. Então, seria algo mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui, ó. É um valor positivo, então até o ponto problemático temos valores positivos e constantes, certo? Só que no ponto problemático vamos ter um intervalo aberto. Por quê? Porque nele a gente não tem derivada, já que a gente está montando o gráfico da derivada, certo? A gente não vai ter uma derivada. Entre os dois pontos problemáticos, que é exatamente nesse intervalo que eu rachurei aqui, perceba que agora a gente tem uma reta, né, uma outra parte aqui do nosso gráfico. E temos uma reta, como eu falei. E as retas tangentes aqui coincidem com o coeficiente angular da reta do nosso gráfico, né? Ou seja, a declividade aqui das retas tangentes são constantes. Só que agora temos ângulos, as retas tangentes formam com o eixo x ângulos obtusos, né, maiores que 90 graus. A gente sabe que ângulos obtusos, a tangente desses ângulos, são valores negativos. Tá ok, pessoal? E isso aqui vai nos dar valores, então, negativos. Só que perceba que essa reta aqui, ela está um pouco mais inclinada que essa reta aqui, né? Então, ela vai ser um pouco, em módulo falando, vai ser maior, né? A sua declividade vai ser maior que essa aqui, ou seja, ela vai ser mais negativa, né? Que em relação ao a distância dela com relação a zero vai ser maior com relação ao trecho anterior. Então ela vai ser um pouco mais negativa. Então a gente poderia até aumentar aqui. A gente vai compreender mais isso na próxima etapa aqui, ok? Então vamos aumentar aqui o nosso eixo y. E com relação a zero aqui, ela estaria um pouco mais distante, podemos dizer assim, né? Então dentro desse intervalo temos derivadas negativas. Então aqui teríamos intervalo aberto no ponto problemático, né? E aqui também vamos ter um intervalo aberto. Então aqui ficou meio inclinado, mas seria aqui uma reta, pois as derivadas são constantes, certo? Então aqui também teríamos um intervalo aberto no nosso ponto aqui problemático, tá ok? Só que, e aqui também, intervalo aberto, certo? Aqui em cima também. Beleza. À direita do nosso ponto que está em verde aqui, também vamos ter retas tangentes que coincidem com a nossa reta do gráfico da função, certo, pessoal? Então perceba que aqui também vamos ter retas tangentes com a mesma declividade, ou seja, a declividade aqui são constantes, certo? E aqui vamos ter ângulos obtusos. E a gente sabe que esse valor vai ser positivo. Só que perceba que nesse trecho aqui, a nossa reta, ela está menos inclinada, por exemplo, que nesse trecho aqui, certo? Então ela vai ser menos positiva, podemos dizer assim, né? Ela vai estar abaixo desse valor aqui, ela vai ser menos positiva que essa parte aqui. Então, à direita do nosso ponto problemático em verde aqui, vamos ter uma declividade menor com relação à nossa primeira etapa lá, que a gente falou aqui, certo? Então, aqui estaria o nosso gráfico da derivada
da nossa função, ok, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para falar aqui, ok? Perceba que não é tão complicado assim, né? Basta analisarmos esses pequenos detalhes para montar ou esboçar, né, o gráfico de uma função, da derivada de uma função, ok? Então, era isso que eu tinha para falar sobre função derivada e nas próximas aulas vamos falar sobre as regras de derivação, né? Para pularmos, por exemplo, encontrar a derivada pela definição, algo que às vezes é bem tedioso, né? Eu espero vocês por lá, então. Até mais.